tranquilo. Mas houve um aumento nos valores dos ingressos. E isso também é uma situação complicada. Porque me faz pensar que, pô, ano passado, no final da Copa do Brasil, a gente estava numa arquibancada e a gente pagou R$ 700, mais de R$ 700 em cada ingresso. E a gente tá no meio começo de um campeonato brasileiro, onde o ingresso não para de subir, e me assusta, porque se a gente chega numa final de campeonato brasileiro, como é que vai funcionar? E se chega numa final de semifinal de Libertadores no Morumbi? Quanto vai ser o ingresso? Sobre esse tema aí, a gente traz um levantamento aqui que, após 23 partidas consecutivas, o São Paulo registrou um público menor do que 30 mil torcedores no estádio, o que não é uma média baixa, né? O que não é um público baixo. Mas não ter 30 mil ontem no Morumbi faz a gente ter esse questionamento aqui. O que aconteceu, né? Uma das promessas do Júlio Casares durante a sua campanha foi que seria criado um setor popular no Morumbi para que atendesse a os torcedores de menor renda. Esse preço dessa arquibancada mais barata seria a metade do preço da que já era mais barata. Ou seja, se a gente tivesse uma arquibancada sul com o valor de R$30, a popular seria metade desse valor, R$15. E aí era uma das campanhas, umas promessas do Júlio Casares, mas que foi uma promessa feita quando o São Paulo estava num momento na pior, né? Tanto, sei lá, quanto a década sem ganhar título. O último título tinha sido na Sul-Americana de 2012, o São Paulo não ganhava nada, o torcedor estava desacreditado, o Palmeiras estava ganhando tudo, o Flamengo estava ganhando tudo, e Júlio Casares precisava trazer essa torcida de volta para o Morumbi apoiar o São Paulo. Depois disso vieram as campanhas de o clube mais popular, vamos lotar o Morumbi, e o São Paulo começou a melhorar. Ganhou o Paulista, aí chegou em outra final do Campeonato Paulista, começou a desempenhar melhor no futebol. Algumas melhorias foram acontecendo, até no sócio-torcedor, que antes não é bom hoje, mas antes era muito pior, era defasado e agora foi se atualizando. Então, o ingresso, quando foi prometido que ia ser barato, era numa época que o São Paulo estava numa situação ruim. Conforme o São Paulo foi melhorando, o preço automaticamente foi subindo. E aí a gente chegou no ápice, né, desse valor aí, quando o levantamento feito pelo Finanças SPFC trouxe que ontem foi a segunda pior renda do ano. Eu separei aqui, a gente tem uma imagem aqui de um gráfico e de uma tabela mostrando os valores aí, como ele foi subindo, né? Aqui, se a gente puder ver, a gente tem as datas, né? A partir de 22 até 2024, e a gente tem aqui o valor das arquibancadas. Se a gente puder olhar a arquibancada norte, que é a mais barata, ela começou com o valor de R$20 em 2022, e olha que o valor que ela já tá, mais de 50 reais, né? Tá quase chegando nos 60. Então, teve um aumento aí em 2 anos de 175% no ingresso mais barato, né? Você pode ver que todos eles têm a tendência de estar crescendo nesse gráfico aí. Tem uma tabela também que a gente separou aqui com os valores também, né? O valor que ela estava em 2023, a gente foi nesse jogo, que o São Paulo ganhou acho que de 3-0, e aí depois 23, 23, 24, o valor que era e o valor que se tornou, né? O 183%, o aumento da arquibancada sul, de 30 para 85. É justificável esse valor? O São Paulo tem melhorado. Se você quiser assistir Lucas, Rames Rodrigues, Caleri, Luciano, o São Paulo que foi campeão, você tem que pagar mais desembolsar. Caro, né? Mas a minha questão é, por exemplo, os ingressos, mesmo com um valor elevado, continuam mais baratos do que os nossos rivais, o que é muito bom.
Porque eu sempre comento isso quando eu falo de futebol, e principalmente quando as pessoas questionam, mas o ingresso a esse preço é muito fácil encher estádio. Gente, mas futebol é uma forma de divertimento e futebol tem que ser acessível para todo mundo. Eu acho um absurdo um ingresso de arquibancada custar R$200. É realmente um absurdo. É para ser acessível, é para todo mundo ser incluso nessa, e eu acho que o São Paulo tem muito disso. Todo mundo consegue ir. E óbvio que com o São Paulo passando por situações, sendo campeão, é justificável aumentar um pouco. Mas a torcida ficou chateada porque não foi um pouco que aumentou, foi um valor bem considerável, mais que o dobro, quase o triplo. Faltam R$5 para ser. Falta pouco, né? Falta pouco pra ser um triplo. E vai chegar. E também, um dos motivos foi, o ingresso foi aumentado com Júlio Casares nos Estados Unidos. E aí, pra galera, isso foi o ápice, assim. Não para de aumentar o ingresso enquanto o Júlio tá nos Estados Unidos e tudo mais. Gente, não acho justificável o aumento de 183%, que é o que mais aumentou. Pra mim, futebol tem que ser acessível ainda. E não tiveram melhorias no Morumbi, né? Com o Morumbi continua a mesma coisa. Não pintaram as cadeiras. Não, trocaram o nome. Agora não é mais Oeste, é Lacta, Bis, Oreo, Chocotone, não sei o quê. Inclusive, Lacta pode patrocinar a gente aqui. A mão deles, né? Então a gente junta, né? Uma quarta-feira. Como é que tá o clima em São Paulo, Bruno? Tá mais friozinho, né? Ó, tá vendo? O torcedor... Quarta-feira, o torcedor, com esse ingresso caro, não tem condição de ir em todos os jogos. Então, qual que você acha que vai ser o jogo que o torcedor vai preferir na quarta-feira, Bruna? Uma Libertadores. Óbvio. Quem já não foi, já não gastou a grana, ainda tá guardando, porque sabe que quando chegar nas oitavas agora contra o Nacional, vai ser um R$400 o ingresso. Vai dar uma aqui no peito. Então, além disso, o clima atmosférico, né, de frio, não tá bom pra você ir numa arquibancada pra ver um time que acabou de ser goleado contra o Vasco pra jogar contra o Criciúma. Então, essa junção de fatores fazem o São Paulo ter o menor público do ano no Morumbi. É justificável, entre aspas, mas era esperado, né? Depois da goleada, era esperado, mas mesmo assim, 30 mil não é um pequeno público, não. É um público bem ok. Quase isso. Tem torcida aí que não faz isso em lugar nenhum. Então... Na semana passada contra o Vasco, eles fizeram um protesto que tinha 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. São Paulo levou 28, 27, né? Quase 30 mil. Então, foi o menor público do ano, mas mesmo assim continua alto. E um alerta aqui pra gente, tem que falar pra que seja alterado, né, essa situação. Se a gente ficar quieto com esse aumento, ele vai continuar acontecendo. Primeiro, eu gostaria de agradecer a quem tá se inscrevendo. O Severino, por exemplo, acabou de falar aqui que acabou de se inscrever no nosso canal. Então, muito obrigada. E continuem se inscrevendo, dando like, enviando pra quem vocês conhecem, que é ótimo. E o André Leite fez um comentário a respeito do aumento dos ingressos. O problema é que o midiático Casares acha que quem deu a Copa do Brasil foi esse grupo de jogadores. Mas todo mundo sabe que foi a torcida que conduz. E realmente... é isso. Obviamente que o elenco fez a parte dele, mas o que a torcida do São Paulo fez na Copa do Brasil é algo que eu nunca tinha visto. Eu fico muito emocionada de falar, porque a gente viveu a Copa do Brasil intensamente. Se você é novo aqui no canal, eu vou contar brevemente pra vocês. O legado, a gente foi em todos os jogos da Copa do Brasil, no Morumbi. Fomos assistir a final no Rio de Janeiro e assistimos o São Paulo ser campeão em casa. Então foi na torcida do Flamengo. A gente assistiu o jogo no Maracanã, na torcida do Flamengo. O meu sogro, o André, que tá aqui na live com a gente, estava presente com a gente nos 2 jogos. E foi um campeonato em que a gente viveu o São Paulo intensamente, mais do que a gente costuma viver, a gente estava lá todos os jogos. E realmente, a torcida levando o time do São Paulo no dia anterior ao jogo, fechando o São Paulo e levando o ônibus do time até o aeroporto, depois o que fez aqui no Morumbi, que apareceu, como se chamava? Tipo um aviãozinho, me fugiu o nome. Zeppelin. Não é esse o nome, mas
Não é não? Não. Na minha época era. Dirigível. Teve campanha Zé Pelinha é a marca, é tipo a Solan Bombril. um dirigível e tudo mais. Foi uma campanha linda. O São Paulo fez absurdo. A torcida que conduziu o São Paulo ao final da Copa do Brasil, e né? aí agora, fazer isso com a torcida que conduziu o São Paulo e que era a torcida de maior recorde de público por jogo é injusto 23 demais. jogos, esse recorde era do São Paulo, 23 jogos com mais de 30 mil. Nenhum time no Brasil tá com esse recorde. É injusto demais fazer isso com um torcedor São Paulino agora que apoiou o São Paulo, levou o São Paulo ao título ano passado, esse ano batendo recorde, 40 mil todo jogo, fazia frio, fazia sol, chuva, neve, mais de 40 mil pessoas no Morumbi, e agora fazer isso pra mim é inadmissível, Júlio Casares. Pelo menos o boneco aqui viu a vitória do São Paulo ontem. Um mini tricolor feliz. Mas que isso daqui fique de aviso, tá? Se meter a faca na Libertadores, a gente volta aqui e cobra. E vê quantos % aumentou também com esse levantamento. Estaremos de olho, Bruno, fiscalizando para que não aconteça 185% de Baby aumento. TTI, faça alguma coisa a respeito disso, baby. Então comenta aqui embaixo pra gente o que você acha desse aumento aí. Obviamente é uma loucura, e agora, a sua felicidade, né, com esse aumento, que é uma tristeza também. Eu não gostaria de falar dele, mas o pessoal aqui nos comentários não para de falar que o Rames deu mais uma assistência e é o melhor jogador da Copa. Gente, que isso? Não, mas isso daí era óbvio que isso ia acontecer. Ai, que nervoso. Que o James Rodrigues tinha tudo pra ser um dos melhores jogadores da Copa América, porque ele está focado há mais de 2 meses. Enquanto o Vinícius Júnior... ele estava focado desde que ele chegou no São Paulo. Enquanto o Vinícius Júnior jogou a final da Champions League há 15 dias e só pensava em Real Madrid, o Rames já pensa na seleção da Colômbia há meses. Há meses. Então, era meio óbvio, mas a gente torce para que o Rames se saia bem, chegue uma boa proposta e o São Paulo venda. Acabou. Porque ninguém aguenta mais pagar o salário de jogador que não joga. Mas, de fato, ele tá amassando a bola no sentido bom nessa Copa. E dá tristeza, porque eu gostaria de ter visto o Rames jogar todo esse futebol que ele fala que ele tem no São Paulo. Que ele mostra que ele tem, porque de fato ele tem. Ele essa semana até surgiu, né, o boato lá, surgiu o vídeo do Luxemburgo falando que o São Paulo deveria dar mais chances pro James Rodrigues e que deveria montar um time pra ele. Aí o Baby já foi lá no Instagram falar que São Paulo a instituição é maior do que qualquer jogador e que não deveria montar time pro James. Ficou esse bafafá aí.